Você sabe fazer jejum? O que é jejum? Como você pode aplicar? Vamos falar sobre o jejum espiritual ou jejum bíblico. Vamos começar a falar sobre o jejum de Daniel, que é, por sinal, um jejum diferenciado. E por que um jejum diferenciado? Daniel, qual foi levado para o palácio por ordem do rei, fez um pedido e foi atendido. Ele pediu para comer somente legumes e água, porque independente do lugar que ele estava, o seu foco era somente fazer a vontade de Deus. E essa ação era para se fortalecer espiritualmente, porque existe uma luta constante entre a carne e o espírito. A carne, que é o nosso corpo, é terrena e o nosso espírito é eterno. Por isso, existe um desafio muito grande em fazer a vontade de Deus. E Deus, com a sua sabedoria infinita, permitiu que o jejum fizesse parte das nossas vidas, nos aproximando cada dia mais dele. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele fez o jejum de 40 dias e 40 noites. Esse jejum não era parcial, como o de Daniel. Ele se absteve de tudo e foi firme no seu propósito, vencendo todos os dias. E diferente do que muitos pensam, o jejum não é uma moeda de troca ou troca de favores. O nosso jejum deve ser com o compromisso de oferecer a Deus a nossa intenção, a nossa melhor e maior intenção, se aproximar verdadeiramente dele. Então aqui você viu que existem várias formas de jejum, o parcial, o total e outros a mais. Cabe a cada um saber o que é melhor para você. Outro jejum que eu também faço é o de líquido, tomar chá ou somente água por algum período. Esse jejum já faz parte da minha vida, já está dentro da minha rotina. Mas você tem que entender que o jejum tem um único objetivo: estar sempre conectado com Deus e fazer a sua perfeita e agradável vontade. Se você busca um fortalecimento espiritual, a Bíblia diz que, se nós agradarmos a Deus, Ele cumprirá o desejo do nosso coração. Está em Salmos 37:4. E quais as bênçãos que podemos receber buscando essas práticas? Essas bênçãos virão com consequências e não como o principal objetivo, mas serão automáticas e perceptíveis. Se o nosso objetivo for buscar bênçãos, o nosso objetivo verdadeiro não é buscar a presença de Deus. Nós não estaremos verdadeiramente buscando a presença de Deus. As bênçãos sempre virão com consequências de estarmos conectados diretamente com Deus. O foco é somente estar alinhado a Deus, estar conectado a Deus, estar buscando a presença de Deus. Quando Jesus era apenas um bebê, ele foi apresentado. E quando ele foi apresentado, nesse templo estava uma mulher, uma profetisa chamada Ana. Ela era viúva e passava seus dias no templo, buscando ao Senhor. E o seu objetivo ali era buscar a presença de Deus, era estar sempre com Deus. Ela se dedicava a Ele em adoração constante. Está em Lucas 2:37. O jejum também sempre será em querer oferecer a Deus e nunca obter dele. Ou seja, nunca querer vantagem nas coisas de Deus, e sim buscar o que Ele tem de melhor para você. Através do jejum nos tornamos mais sensíveis a Deus e podemos alcançar todas as nossas petições. E como fazer isso? Agradecendo por aquilo que queremos. Se for saúde, estou tão feliz e grata pela saúde que invade a minha vida agora. E assim você vai agradecendo por essas áreas da sua vida, sempre com uma forma de gratidão. Já temos que agradecer como se já estivéssemos recebido. Isso se chama fé. Hebreus 11:1.
Quais os tipos de jejum que podemos fazer? O total. Esse foi o que Jesus fez. Esté fez esse jejum por 3 dias e por 3 noites. Paulo, quando se converteu, fez também o jejum de 3 dias e 3 noites. Esse jejum é o que o nosso corpo mais suporta, de 3 dias. E o normal? Esse se abstém de alimentos, mas permanece bebendo água. Sobre esse jejum, o rei Saul fez uma ordem ao exército de não comer nada e somente beber água. 1 Samuel 14, 24. E o parcial? Se abstém de alguns alimentos, é permitido ingerir líquidos, além de água, no caso o jejum de Daniel. Daniel 10, 2, 3. Que foi vegetais e cereais, água, frutas e vegetais em geral, legumes, grãos integrais e cereais, frutos secos, sementes, ervas e temperos, óleo vegetal saudável, óleo de oliva, óleo de coco, canola ou girassol. E o sobrenatural? O que seria esse jejum sobrenatural, já que foi falado que o corpo só aguenta os 3 dias? Então vamos falar um pouco sobre o Moisés. Ele foi um diferenciado na questão de todos esses que foi falado. Sim, Moisés fez o jejum de 40 dias e 40 noites, o chamado sobrenatural. Moisés falava diretamente com Deus. Você pode conferir sobre a história de Moisés. E por quanto tempo fazer o jejum? Tem aquele que é o período do dia, tem o do dia inteiro, o de 24 horas, o de 3 dias, o de 7 dias, 14 dias, de 21 dias, que foi o de Daniel, e o de 41 dias. Você acabou de conhecer a verdadeira história do jejum e como é feito. Cabe lembrar que todos os que fizeram esse jejum na Bíblia foram guiados pelo Espírito Santo e assim foram direcionados e cumpriram assim os seus votos. A Bíblia nos alerta que não podemos fazer voto de tolos. Os votos que fizermos temos que honrar. A Bíblia nos alerta que não podemos fazer votos se não podemos cumprir. Eclesiastes 5, 4 a 5. Então, sabendo disso, você saberá que o seu corpo tem um limite e respeite-o. Comece aos poucos. Se você nunca fez, não tenha medo, mas tenha sabedoria, busque a presença de Deus, busque sempre a direção do Espírito Santo. Você será sustentado pela graça nesse momento. Não fique com medo de começar. Comece e não se preocupe com o que vai acontecer. Se no momento que você estiver fazendo esse jejum e você sentir que você esqueceu, você começa do zero novamente. Mas não deixe de ter essa experiência maravilhosa com Deus. Se você ficou até aqui, me conte sua história sobre jejum, se já fez ou tinha dúvidas sobre. Não esqueça também de ser grato ou ser grata todos os dias, porque a gratidão transforma as vidas.